mais uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União. Meu nome é Marcel Bento Vicentim, sou procurador do trabalho do 18º concurso e, encerrando as videoaulas sobre o tema, vou abordar a forma de atuação do procurador do trabalho. A atuação do procurador do trabalho pode ser como agente ou como interveniente, que é o chamado custos legis, que significa fiscal da lei. Essa atuação como interveniente se dá naquelas ações judiciais em que, por determinação legal, o Ministério Público deve participar do processo, como ocorre nos casos em que envolve trabalho de menores de 18 anos. De outro lado, a atuação como agente é feita de forma judicial, por meio de instrumentos processuais disponíveis no ordenamento jurídico, e também extrajudicial, que reflete a parte em que o Ministério Público do Trabalho mais atua. O início de uma investigação se dá pela ciência de uma denúncia supostamente violadora da ordem jurídica, chamada internamente de notícia de fato, que pode se iniciar de várias formas, como pelo próprio procurador, por designação de órgãos do Ministério Público do Trabalho, a cargo de outro órgão público ou por qualquer pessoa, seja nas procuradorias, por telefone ou por meio eletrônico no site do Ministério Público do Trabalho. Um noticiante ou denunciante pode se identificar, caso queira, ou pode fazê-lo de forma anônima. Se se identificar, pode pedir também um sigilo contra seus dados, o que será resguardado. Pois bem, tendo início essa ciência da notícia de fato, será feita a distribuição entre os procuradores da localidade, caso haja mais de um. Isso ocorre em razão do chamado princípio do promotor natural, que proíbe o procurador de escolher em qual procedimento atuará. Distribuído, haverá uma apreciação prévia, que é a primeira análise da denúncia, a qual pode culminar em 4 situações, sobre a qual falaremos a seguir. A primeira situação é a possibilidade de indeferimento do pedido de instauração de inquérito civil, que ocorrerá no prazo máximo de 30 dias a contar da distribuição. Primeiro, nos casos em que se verificar a ausência de interesses tuteláveis pelo Ministério Público do Trabalho. Segundo, em casos de identidade de objeto entre a notícia e uma outra investigação já em curso. Terceiro, se o denunciado não for localizado. E quarto, nos casos em que já houve solução. Observe que nesse último caso, ou seja, nos casos em que já houve solução, o procurador poderá continuar atuando, a fim de se buscar uma tutela inibitória, ou seja, uma tutela preventiva. A segunda situação é a possibilidade de instauração de procedimento preparatório de inquérito civil, que ocorrerá em caso do procurador entenda ser necessário complementar as informações obtidas com a notícia de fato, antes de se instaurar o inquérito civil. Aqui se busca também o próprio convencimento do procurador quanto à notícia de fato. A terceira possível situação é a instauração da portaria de inquérito civil, que será presidida pelo procurador do trabalho oficiante, onde se colherão as provas permitidas pelo ordenamento jurídico, como colher depoimento do investigado, ouvir testemunhas, requisitar documentos, requisitar fiscalização ou documentos de órgãos públicos, como o Ministério do Trabalho e Emprego. A quarta situação é o procedimento promocional, o chamado PROMO, que tem como objetivo a atuação em temas mais contínuos, os quais envolvem a articulação social do Ministério Público do Trabalho com outros atores sociais. Aqui não existe um investigado ou uma empresa determinada. A atuação dentro de um PROMO é em relação a várias empresas para que se avance em um determinado direito social. A quinta situação é notificar o investigado para firmar o termo de compromisso de ajuste de conduta, o famoso TAC, ou então ajuizar a ação civil pública, em caso em que a própria notícia de fato já está instruída com conteúdo probatório bastante para a judicialização da demanda. Instruído esse inquérito civil ou procedimento preparatório,
e verificando-se a verdade da notícia de alguma irregularidade, o procurador pode se valer do termo de compromisso de ajuste de conduta para que o investigado firme o seu compromisso de adequar a sua conduta à ordem jurídica, reconhecendo ou não a sua culpa. Esse TAC, após assinado, constitui-se em título executivo extrajudicial, ou seja, pode ser executado diretamente na Justiça do Trabalho. Caso o investigado se negue a assinar o TAC, ou então, por conveniência do procurador oficiante, será ajuizada a ação civil pública na Justiça do Trabalho, seguindo assim o processo normal das ações coletivas. Não é nesse vídeo que nós vamos tratar a fundo da ação civil pública, mas eu não posso deixar de comentar a grandiosidade desse instrumento, que além de efetivar um acesso qualificado à justiça, traz a socialização e democratização do processo, dando ensejo ainda à economia de tempo, esforços e despesas, revelando, por fim, a igualdade material entre os litigantes. Hoje em dia, o Ministério Público não aparece somente nos momentos em que existe uma patologia, uma efetiva lesão ao interesse público. Ele intervém até mesmo antes de uma lesão, de forma permanente, promovendo seu projeto constitucional. Essa função extrajudicial do Procurador do Trabalho é muito inspiradora e reflete o exercício de sua função promocional de articulador social. Embora seja uma instituição forte, com poderes de atuação, essa função de articulador social faz render frutos nobres em busca da justiça social. É a participação em comitês, audiências públicas, mediações, palestras, recomendações, procedimentos promocionais, entre outros. Não é interessante o isolamento do Procurador do Trabalho dos demais entes que defendem os direitos humanos. O diálogo social, para quem exerce essa função, é primordial. E esse diálogo social deve existir e existe até mesmo dentro da instituição. Por esse motivo, existem atuações prioritárias dentro do Ministério Público do Trabalho. Com a intenção de se obter resultados mais efetivos e unitários, foram criadas 8 coordenadorias do Ministério Público do Trabalho, estabelecendo, dentro da instituição, atuações prioritárias que dizem respeito ao combate à exploração do trabalho infantil, à erradicação do trabalho em condições análogas à escravidão, a promoção da igualdade no meio ambiente do trabalho, o combate às fraudes nas relações de trabalho, a defesa do meio ambiente do trabalho, o combate às fraudes trabalhistas na administração pública e a proteção do trabalhador portuário e aquaviário, ainda a promoção da liberdade sindical. A criação das coordenadorias e a atuação do procurador na defesa dos temas mencionados nos revela que o membro do Ministério Público do Trabalho integra um corpo, uma equipe que age em conjunto, perseguindo objetivos comuns. E dessa forma, a instituição se fortalece cada vez mais na busca incessante da promoção dos direitos sociais. Bom, aqui encerramos as nossas videoaulas da Escola Superior do Ministério Público da União sobre o tema Procurador do Trabalho. Caso queiram se aprofundar mais na instituição, acessem o site do Ministério Público do Trabalho e da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Nesse último, inclusive, existe a possibilidade de serem baixadas as revistas da ANPT, que é a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, com conteúdos enriquecedores. Até logo, muito obrigado.